Amém, que maravilha. Há dias que a gente esperava aqui uma chuva copiosa, aqui. E há dias também que eu não gravo ao vivo no Facebook. Hoje eu resolvi matar um pouco a saudade de, principalmente dando glória ao nosso Pai Eterno nesses momentos especiais, desse dia de sábado. Como eu estava falando aqui com o meu vizinho que mora naquela casa ali, né? O Ricardo, né? Que o Eterno, no seu santo dia, de quando em quando ele procura mostrar um diferencial, né? Diferencial há dias que não chove de forma tão copiosa aqui nessa parte aqui da cidade onde eu resido, da cidade de Impubi. Há dias que não chove tão copiosa, mas hoje amanheceu aquela chuva maravilhosa, aquela chuva bem copiosa, que tal qual não, há dias não ocorria, há dias não acontecia aqui na cidade onde eu resido, de maneira bem copiosa, como foi hoje de manhã. Assim como o Eterno coloca no sábado, às vezes um diferencial, um distintivo diferente de todos os outros dias, porque é o dia santo, que ele separou para o descanso semanal, para aqueles filhos deles que temem a ele, que verdadeiramente o ama, que verdadeiramente se consagra a ele para uma vida de integridade, de santidade diante do Senhor, né? E então, aí eu logo cedo, quando chove, tem uma capela que eu costumo sempre, desde quando eu me converti, com 16 anos de idade, é uma capela que eu gosto sempre de cantar quando chove, assim, de glória ao Pai Eterno, ao nosso Criador. É assim: cantemos ao Senhor, nosso Mestre, entoemos o louvor em gratidão. Seu tão terno amor é infinito, sem dimensão. A Ele, pois, cantemos a canção. Eu sei que o nosso Deus não se esquece, que sem Ele não podemos caminhar. Quando o mal nos quer fragar, Ele nos mostra o seu cuidar. Vamos, pois, o seu amor anunciar. Cantem a canção, pois Deus mostrou-nos seu amor. Seu filho para morrer na cruz mandou. Foi por mim que Cristo grande história suportou. Todos cantem ao Senhor. Vamos dar louvor a Deus pelas montanhas, pela vida, pelas flores e o verde mar, pela chuva, pelo sol e pela linda primavera. Tudo isso são motivos para louvar. Deus também nos prometeu um lar de glória, onde a paz que o mundo quer existirá, onde não veremos dor e veremos em amor. Jesus, enfim, para sempre reinará. Cantem a canção, pois Deus mostrou-nos seu amor. Seu filho para morrer na cruz mandou. Foi por mim que Cristo grande história suportou. Todos cantem ao Senhor. O que chama a atenção nesse louvor é a parte dessa estrofe que fala: cantemos ao Senhor pelas montanhas, pela vida, pelas flores e o verde mar, pela chuva. Uma alegria muito, quando a gente, principalmente aqui no Nordeste, que a gente às vezes
sofremos aqui, às vezes, momentos de longas estiadas, de longas estiagens, como recentemente nós tivemos uma estiagem bem longa aqui, em que, infelizmente, muitos feijãozinhos sofreram, muitos feijãozinhos se perderam, muitos milho perdeu também, e por falta de chuva. Os que escapou, se agora pegar firme agora a partir dessa data de março, né? Os que escapou poderá, os milho que escapou poderá brotar o cereal, né? Então, aqui um momento especial aqui nesse sábado de manhã, gravando essa live aqui. Há dias que a gente não grava uma live aqui no Facebook. Aqui, retratando essa história aqui de Deus que gosta de fazer a diferença no santo dia, né? De uma chuva diferenciada em relação às chuvas de vários dias que deu aí, mas, por exemplo, aqui ocorreu ontem, mas foi passageira, logo cessou, mas a de hoje foi bem copiosa, a primeira ali por volta de quase 7 horas da manhã, e agora a segunda, agora por volta desse horário aqui, né? A segunda nesse dia agora, dia do Senhor, de maneira bem copiosa, de maneira bem maravilhosa. E eu senti o desejo de ler também um comentário do Espírito da Profecia, conforme Apocalipse 19:10 fala do Espírito da Profecia, e que alguns até por não acreditar consideram como se fosse plágio, né? Mas eu não considero plágio não, eu considero que Deus a igreja remanescente, porque a igreja remanescente, no caso a igreja adventista do sétimo dia, pareça cair, mas ela não cairá. Agora ela não cai, assim como o sistema hebraico verdadeiro não caiu. Cristo, quando o sistema na maioria se apostatou, Deus levantou os apóstolos, Matias em lugar de Judas, né? E levantou até mesmo dentro da liderança José de Arimateia e Nicodemos, para que o verdadeiro hebreu, o verdadeiro, para cumprir o que diz Paulo, né? Ainda que o judeu seja como a areia do mar, mas o remanescente judeu é que seria salvo, né? Então agora também, no caso, dentre os adventistas, ainda que seja como a areia do mar, mas o remanescente adventista, então a igreja adventista não vai cair, segundo a profecia, porque ela vai permanecer no remanescente. E os remanescentes agora é o movimento do quarto anjo. Deus levantou a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, o irmão Elias e Joanã, para se cumprir o que está lá em Deuteronômio 33, 22. Para se cumprir o que está lá em Deuteronômio 33, 22. Que a gente precisa entender, meu irmão, que quando Moisés diz assim, que Dan é leãozinho, saltará de Bazã, está falando da incorporação de Cristo no seu líder, agora no líder de Deus, que Deus levantou, o irmão Elias, Joanão, o quarto anjo, Cristo vai incorporar nele. Porque a frase leãozinho, precisamos entender, quando na bênção a Jacó, lá em Gênesis 49, 9, Jacó disse assim de Judá, Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu, falando que Cristo subiria da presa da sepultura. E leãozinho quer dizer um leão jovem, leão vitorioso, leão que domina, leão que vencerá. Mas como é que também lá em Gênesis 49, 16 a 18, Jacó diz assim, que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e Dan morde o talão dos cavalos e faz cair por trás dos cavaleiros. É que Cristo incorporando no leão da tribo de Dan, aí Cristo é o leão. Cristo também é o leão na tribo de Dan, na liderança do irmão Elias Joanã Coutinho, para pelejar contra a besta e a imagem da besta. Liderando aí o quarto anjo, o único grupo que está dando a mensagem da denúncia. Caiu a grande Babilônia, que está dando a denúncia que
que as igrejas caíram na falsa liberdade religiosa. Dando a denúncia, caiu a Grande Babilônia. Dando a denúncia que as igrejas caíram, viraram Babilônia, comandando, que agora no Forli, na falsa liberdade religiosa, estão comandando o poder civil. Estão comandando o poder civil para a peleja contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, o grupo do quarto anjo, nós estamos sendo cingidos por Deus, e os 144 mil farão parte também do ministério do quarto anjo, na liderança do leão da tribo de Dan, o irmão Elias Joanão Coutinho, para dar a mensagem de denúncia. Caiu a Grande Babilônia, falando que as igrejas caíram, assim como o sistema papal, a Igreja Católica caiu na Idade Média, que foi a Igreja Apostólica que caiu. A Igreja Católica é a Igreja Apostólica caída, virando a besta, e aí agora as igrejas também caíram, porque se uniu com o sistema papal, e agora as igrejas são a imagem da besta, todas as igrejas, conforme Isaías 4.1, são todas as igrejas, porque 7 quer dizer totalidade, Isaías 4.1, todas. Por isso que no alto clamor, no período de 1290 dias, Deus vai usar o ministério do quarto anjo para dizer: saia dela, povo meu. E os sinceros filhos de Deus que estão espalhados em todas as falsas denominações religiosas, os sinceros filhos de Deus que estão espalhados em todas as falsas incorporações religiosas, vão atender o chamado de Deus e vão sair das igrejas caídas, de todas as igrejas que caíram, e não deixarão que os seus senhores os impeçam. Louvado seja o nosso Pai Eterno, que está entusiasmando nós, está levantando nós, está preparando nós e nos entusiasmando para nós dar a mensagem da queda de Babilônia, porque agora Deus levantou o quarto anjo na liderança do irmão Elias Joanão Coutinho, da irmã Deusilene Souza, para para dar advertência ao mundo que caiu a Grande Babilônia e virou morada de demônio. As igrejas unidas com o Estado, as igrejas unidas com o candomblé, as igrejas unidas com o espiritismo. Daí porque Deus diz: saia dela, povo meu. E então a incorporação é isso, porque o leão da tribo de Judá, Gênesis 49:9, incorporará no leão da tribo de Dan, Gênesis 49:16-18 e Deuteronômio 33:22. Não é que vai tirar a individualidade, porque em Judá Jesus encarnou, nascendo na carne, nascendo de virgem. A virgem carnal também, Jesus nasceu na carne. Carne não é o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. A única condição bíblica para pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, carne, como Paulo fala em Romanos 8:3, Jesus nasceu de carne, na carne pecaminosa, mas carne é a natureza da semente de Abraão, não é o que é pecado. Pecado é quando nós, na carne, nós resolve obedecer o pecado na carne, mas quando nós não obedecemos o pecado na carne, nós estamos segundo a fé do Filho de Deus. Então aí quando em Judá, Jesus encarnou, mas em Dan, Jesus vai incorporar agora, para pelejar contra as nações no Pedro do segundo advento, que é o irmão Elias Joanão Coutinho, para dar o último convite de misericórdia de Deus ao mundo, para que os filhos de Deus, principalmente os 144 mil, discernam que Deus tem um líder atual, e precisam eles, os 144 mil, fazer sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, crendo que Cristo incorporará no irmão Elias Joanã, e para dar o último convite de misericórdia de Deus, para pelejarem contra a besta, o sistema papal e a Igreja Católica, para pelejar contra a imagem da besta, as igrejas unidas com o Estado, unidas com o sistema papal, para comandar o poder civil. Inclusive já colocaram a lei 17.346, que é a lei da falsa liberdade religiosa. As igrejas no Forli, as igrejas como o fórum da antiga Inquisição,
É o fórum disfarçado da antiga Inquisição para levar remanescente para ser inquirido, para ser interrogado, porque estão pregando contra as igrejas, porque eles vão dizer que pregar a mensagem do quarto anjo, que é denunciar as igrejas, vão dizer que é discurso de ódio, vão dizer que é intolerância religiosa, e já estão com essa lei, essa lei de falsa liberdade religiosa para comandar o poder civil, a lei 17.346, para comandar o poder civil, a pelejar contra os remanescentes. Mas os remanescentes vencerão, porque estão com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que vai incorporar meu irmão Elias Joanã Coutinho, e todos aqueles que acreditam nessa mensagem vão fazer que agora não é mais Deus rejeitou o batismo por causa da falsa liberdade religiosa. Deus rejeita o batismo por causa da falsa liberdade religiosa. Agora, o símbolo da aliança agora é levantar a mão para o alto e fazer a profissão de fé. Por quê? Assim como Deus rejeitou a circuncisão, por causa da apostasia da maioria dos hebreus e constituiu o batismo na era primitiva, então agora Deus mudou também o símbolo da aliança agora com um desgosto de Deus sobre as igrejas que se apostataram, que é os protestantes apostatados. E agora Deus rejeita o batismo e agora revelou a nova liderança, que agora é o confessar, levantando a mão para o alto, que Cristo vai incorporar no irmão Elias Joanã Coutinho, o líder dele atual, o leão da tribo de Dan, o leão da tribo de Judá vai incorporar, o leão da tribo de Judá, que é Cristo, vai incorporar, não é mais encarnar, agora é incorporar no leão da tribo de Dan para peleja. E então agora o símbolo do batismo é todos 144 mil farão essa profissão de fé, levantando a mão para o alto. Amém e amém.